Por séculos, o Brasil ignorou um princípio básico, a infância como fase única e digna de proteção. Neste vídeo, vamos explorar como as leis trataram as crianças, ora como propriedade, ora como ameaça, até que fossem reconhecidas como sujeitos de direito. Esta é uma viagem pela história legal dos menores, passando por 5 períodos decisivos, e cada um revela não só o que pensávamos sobre a infância, mas também o que o Estado decidiu proteger e quem deixou para trás. Entre os séculos XVI e XIX, não havia qualquer legislação brasileira que reconhecesse direitos à infância, principalmente a infância negra. Crianças escravizadas eram vistas como parte do inventário de seus senhores. A legislação da época, como as ordenadas filipinas, determinavam que os filhos de mulheres escravizadas nasciam automaticamente escravizados, ou seja, o ventre da mãe era também um local de cativeiro legalizado. As crianças não eram vistas como sujeitos de direito, mas como extensão da propriedade. Aos 5 ou 6 anos, essas crianças já carregavam água, já ajudavam nos engenhos ou cuidavam de outras crianças. Não havia idade mínima para o trabalho, nem para castigos físicos também. Atuavam em diversas funções domésticas, produtivas ou de apoio direto aos senhores. A força de trabalho infantil era vital para a economia escravista. Um exemplo real é o caso da menina Luísa Marim, que nasceu em Salvador no início do século XIX. Embora se tornasse conhecida por sua militância abolicionista, sua infância foi marcada por tarefas domésticas e submissão. Mesmo com a lei do ventre livre de 1881, que prometia liberdade ao filho de escravizadas, a prática era outra. Muitas crianças continuavam sob a tutela de seus senhores até os 21 anos. A lei, na verdade, criava uma nova forma de servidão, a tutela forçada. É importante lembrar que essas crianças eram, em sua maioria, africanas ou descendentes de africanos, trazidos à força ou nascidos aqui. A escravidão infantil era legitimada tanto pela lei quanto pela cultura, e o Estado colonial jamais a reconheceu como propriedade a ser protegida, mas como mercadoria. A Igreja Católica assumiu o papel de moldar a infância no período colonial. Os jesuítas fundaram colégios, internatos e missões catéticas, onde as crianças indígenas e órfãs europeias eram separadas de suas famílias e submetidas à doutrinação. Desde o início da colonização, a infância passou a ser percebida como um terreno fértil para a evangelização. As crianças indígenas, as chamadas crianças da terra, tornaram-se o foco dos missionários jesuítas. As chamadas casas dos expostos, elas foram as precursoras dos orfanatos. Lá, eles recebiam os bebês abandonados, muitos deixados em rodas públicas das próprias santas casas. Não havia legislação específica, mas a autoridade eclesiástica funcionava como um poder legal. Padres decidiam onde, como e com quem a criança ficaria. Um exemplo é o do Colégio de São Paulo, fundado por Anchieta em 1554. As crianças aprendiam latim, doutrina católica, obedeciam à rígida rotina. O método educativo jesuíta era visto como um instrumento de controle e civilização. Para eles, as crianças eram como um papel em branco, prontas para receber a cultura cristã e abandonar os costumes indígenas, visto como pagãos. Essa instituição se dizia protetora, mas também era centro de controle. A infância continuava vista como uma etapa da preparação para a obediência, e não como uma fase de desenvolvimento autônomo. Devia ser. Catequizar as crianças era uma estratégia. Acreditava-se que elas influenciaram os adultos. A Igreja e o Estado uniam forças para formar os futuros súditos obedientes e disciplinados. Com a urbanização, no final do século XIX, surgiu no Brasil uma nova figura social, o menor trabalhador urbano. Crianças se encontravam numa situação de trabalho exploratório e contínuo em vários setores sociais, como nos canaviais, nas minas, nas indústrias, trabalhavam como jornaleiros, como engraxados, em várias profissões. Então, em 1891, com a lei de número 1313, tentaram regulamentar esse trabalho infantil, proibiram menores de 12 anos de trabalharem nas indústrias. Porém, essa lei não foi devidamente efetivada, tendo em vista que o trabalho com menores de 12 anos continuou e ainda de maneira exploratória. Então, somente em 1927, no Brasil, criaram o primeiro código para menores, baseado na doutrina e na situação irregular. O menor pobre, infrator, abandonado era tratado como caso de repressão ao invés de proteção. Ao invés do menor ser realocado na sociedade e ter uma vida digna, ele era tratado como marginal. Um exemplo disso foi o menor Pixinguinha, que com 10 anos cantava em bares, demonstrando seu talento. Isso o livrou da institucionalização, porém muitos iguais a ele não tiveram essa mesma oportunidade, sendo jogados em reformatórios.
Infelizmente, o trabalho infantil hoje em dia ainda é realidade. Segundo o IBGE, no censo de 2023, constatou-se que mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos ainda continuam com trabalho infantil, sendo 346 mil delas tendo entre 5 a 13 anos, o que é totalmente irregular e ilegal. Segundo a Constituição, menores de 16 anos não podem trabalhar, com exceções a menores aprendizes a partir de 14 anos. Mas, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, o trabalho infantil ainda é realidade e precisamos lutar contra isso. Nós brasileiros precisamos nos unir e combater esse problema que está estigmatizado na nossa sociedade. Durante a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, a repressão cresceu ainda mais. A população pobre, a parcela pobre infantil e adolescente da nossa população, foi tratada abertamente como uma ameaça. Já no ano de 79, foi criado um novo Código para Menores, que mantinha aberta a chamada doutrina da situação irregular. As internações eram compulsórias, se tornaram comuns, e ninguém buscava entender o porquê daquela conduta dos jovens. O único foco que estava claro era a punição. Foi nessa época que as FEBEMs se tornaram o maior símbolo desse sistema falido no nosso país. Casos de tortura, desaparecimentos e diversos tipos de abusos se tornaram comuns dentro desses estabelecimentos. Um caso bastante famoso de um acontecimento sobre isso foi o caso de 1999 e a rebelião da FEBEM de Tatuapé, em São Paulo. Lá, esses adolescentes denunciaram superlotação e diversas formas de espancamentos. Bom, hoje, na nossa legislação brasileira, estabelece que a maioridade penal é a partir dos 18 anos de idade, que está previsto na Constituição e também no Código Penal. Ou seja, menores infratores, pessoas com menos idade que 18 anos, não podem responder criminalmente pelos seus atos. Eles se tornam inimputáveis, mas isso não quer dizer que eles estão impunes. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê normas socioeducativas, como advertências, prestação de serviço, liberdade assistida e até internação por até 3 anos em casos mais graves. O foco dessas medidas não é a punição, como era antigamente, mas sim reintegrar o jovem à sociedade. Essa proteção tem base na ideia de que o ser humano até os 18 anos ainda está em formação emocional, social e racional, ou seja, ela não pode ser punida pelos seus atos, pelo menos não da forma que era antigamente. Acredita-se que punir cedo demais, sem dar o suporte necessário que poderia ajudar essa pessoa a se curar, é uma forma de piorar ainda mais nessa situação do nosso país. Mesmo assim, ainda há um debate muito acalorado aqui no nosso país sobre a redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Quem é a favor dessa ideia argumenta que pessoas que já têm 16 anos, por exemplo, cometem crimes muito graves, já têm noção das coisas que eles estão fazendo e por isso podem ser punidos. Já quem é contra argumenta que o sistema carcerário e prisional do Brasil é um sistema falido, que não vai ajudar essas pessoas a se reintegrarem na sociedade, muito pelo contrário, vai afastar ainda mais. E também argumentam que o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem medidas drásticas para crimes muito graves, como as internações que foram citadas anteriormente. No fim das contas, a gente entende que nosso objetivo não deve ser somente a punição, deve ser a gente apoiar políticas públicas que façam sentido, que sejam efetivas, inclusão social e, enfim, políticas que funcionem de verdade para que nossa população pare de sofrer com esse tipo de situação. Em 1988, o Brasil deu um passo histórico. A nova Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, reconheceu pela primeira vez que crianças e adolescentes têm direito à proteção integral e à prioridade absoluta do Estado, da família e da sociedade. 2 anos depois, essa garantia virou lei com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Antes disso, os direitos da infância eram tratados de forma muito limitada. O antigo Código de Menores, de 1927, e sua versão de 1979, viam crianças pobres como um problema a ser controlado, e não como cidadãos com direitos. Com o ECA, isso muda radicalmente. Ele garante direito à educação, saúde, convivência familiar, respeito, dignidade e liberdade. E cria os conselhos tutelares, que atuam diretamente na proteção de direitos dos violados, e é de extrema importância para a garantia dos direitos dos menores de idade. Um exemplo real foi a da menina Lena, de 8 anos, que foi resgatada de um trabalho doméstico forçado no Pará, em 2013. Graças à denúncia de uma vizinha e ação do Conselho Tutelar, ela foi acolhida, voltou a estudar e hoje sonha em ser advogada. Esse avanço no Brasil também acompanhou o movimento internacional. Em 1990, o país ratificou a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, um documento que reconhece legalmente as crianças como sujeitos de direito em todo o mundo. E depois disso, novas políticas reforçaram esse caminho, como o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual em 2000 e o Marco Legal da Primeira Infância, de 2014, que garante atenção especial às crianças de 0 a 6 anos.
Mas apesar desses marcos, o desafio continua. Ainda existe trabalho infantil, exploração, evasão escolar, desigualdade de acesso à saúde. Criar leis é só o começo. A verdadeira garantia de direitos vem com o investimento, a presença do Estado e uma sociedade que entenda que proteger a infância é proteger o futuro. Porque criança não é problema, é prioridade. Porque criança não é problema, é prioridade. Lembrando que criança não é problema, criança é prioridade. Compartilhe esse vídeo, vamos espalhar informação, empatia e resistência, porque criança não é o problema, e sim é prioridade.